Em 18 de março de 2026, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reportou 1.720 soldados russos mortos ou feridos em um único dia, o número diário mais alto em 12 meses. Esse número chegou ao final de 4 meses consecutivos em que a Rússia havia perdido mais soldados no campo de batalha do que havia recrutado para substituí-los. Só em janeiro, de acordo com funcionários ocidentais citados pela Bloomberg, o déficit da Rússia foi de aproximadamente 9.000 soldados, mais saídas do que entradas. O Telegraph, reportando em fevereiro, descreveu como a primeira vez desde o início da invasão que a Rússia estava consistentemente perdendo mais do que conseguia repor. Por quase 4 anos, a capacidade de Moscou de continuar gerando mão de obra absorveu cada revés no campo de batalha. Essa margem está diminuindo. Mas aqui está o que os números realmente significam. E por que o cinturão fortaleza do Donbas é o problema que a trajetória atual não consegue resolver. A progressão de Marcos conta uma história específica sobre a trajetória. 500.000 de baixas russas até meados de 2024, 1 milhão até meados de 2025. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais estimou 1,2 milhões até janeiro de 2026, incluindo aproximadamente 325 mil mortos. O rastreador do Ministério das Finanças da Ucrânia estava se aproximando de 1,3 milhões em abril de 2026. O ritmo entre cada marco é mais curto do que o anterior. Esta não é uma taxa de atrito estática, é uma acelerada. Só em dezembro de 2025 foram produzidas aproximadamente 35 mil baixas russas, mais do que a União Soviética perdeu em toda a guerra do Afeganistão de 10 anos, segundo o discurso de Zelensky. Em alguns setores da linha de frente naquele mês, a proporção de mortes confirmada atingiu um ucraniano eliminado para cada 27 forças russas. O padrão tático que produziu esses números não mudou em 4 anos. A Ucrânia o chamou de assalto de carne. Ataques com grande peso de infantaria contra posições defensivas preparadas, frequentemente com apoio blindado mínimo, contra defensores que tiveram meses ou anos para se fortificar. A tentativa de março de 2026, no eixo Lyman-Borova, é um exemplo documentado recente. De acordo com o Terceiro Corpo de Exército da Ucrânia, as forças russas comprometeram mais de 500 infantes, 28 veículos blindados e mais de 100 motocicletas e veículos todo-terreno em um único avanço. 405 soldados foram confirmados destruídos antes de alcançarem a linha de contato. A força atacante nunca chegou à posição ucraniana que era seu alvo. Esse resultado, uma grande força comprometida eliminada antes do contato, não é um resultado incomum. É o resultado esperado de atacar uma linha defensiva fortificada com infantaria mal apoiada em um ambiente saturado de drones. O mecanismo que impulsiona a taxa de baixas em aceleração é a doutrina de drones ucraniana. De acordo com a United 24 Media, citando os relatórios do comandante Syrskyi, outubro de 2025, viu aproximadamente 24.600 efetivos russos eliminados, subindo para 26.100 em novembro e mais de 33 mil em dezembro, sendo dezembro o primeiro mês em que os sistemas não tripulados ucranianos por si só neutralizaram aproximadamente tantos soldados russos quanto todos os outros meios de ataque combinados. O objetivo da Ucrânia, e segundo o ministro da Defesa Fedorov citado pela Bloomberg, é atingir 50 mil eliminações russas por mês até o verão de 2026. Nesse ritmo, nenhum sistema de recrutamento voluntário consegue manter o equilíbrio. A Rússia tem atualmente aproximadamente 712 mil soldados desdobrados na Ucrânia, segundo o general Syrskyi. Sustentar essa força, sob um atrito mensal de 50 mil, requer substituir toda a força desdobrada a cada 14 meses.
A meta de recrutamento da Rússia para 2026, segundo o comandante Syrskij, é de aproximadamente 409 mil, cerca de 1.120 por dia. No primeiro trimestre, a inteligência ucraniana avaliou que a Rússia recrutou aproximadamente 80 mil, cerca de 22% da meta anual, ou aproximadamente 900 por dia. Colocar isso frente às perdas mensais confirmadas, que variam entre 30 e 40 mil, e o déficit se torna visível. Os mecanismos que a Rússia usou para gerar recrutas estão se esgotando. Grandes bônus financeiros atraíram aqueles dispostos a assumir o risco. Reduções de penas de prisão atraíram aqueles sem nenhum outro cálculo a fazer. Pressão sobre minorias étnicas e imigrantes da Ásia Central preencheu lacunas adicionais. De acordo com reportagens de todo o período do conflito, aproximadamente 1 em cada 25 homens russos foi morto ou gravemente ferido desde 2022. O grupo de voluntários que veem o alistamento como um cálculo aceitável está se contraindo. O dilema estrutural que a Rússia enfrenta é que o único mecanismo capaz de fechar a lacuna de recrutamento em escala, a mobilização massiva formal, carrega custos políticos que Putin explicitamente evitou desde que o chamado às fileiras de setembro de 2022 levou centenas de milhares a deixar o país e criou um aumento visível no descontentamento interno. A Novaya Gazeta Europe, citando análise acadêmica da Universidade de Southampton, observa que altos salários militares e bônus continuam atraindo voluntários, e que descartar completamente a capacidade de recrutamento da Rússia pode ser prematuro. O alerta honesto. A Rússia surpreendeu analistas com sua capacidade de sustentar mão de obra antes. O que mudou é que o déficit agora está confirmado por funcionários ocidentais, rastreado ao longo de meses consecutivos, e ocorrendo simultaneamente com uma taxa de mortes por drones ucranianos em aceleração. Por que o cinturão fortaleza do Donbas, o próximo objetivo que a Rússia precisa tomar, é um problema estruturalmente diferente de tudo que veio antes, e como a matemática se apresenta para ambos os lados ao entrar nessa fase, essa é a próxima sessão. Assine. Construímos essas equações toda semana. A Rússia iniciou o que seu exército chama de ofensiva de primavera, visando especificamente o cinturão fortaleza, a linha de cidades fortemente fortificadas ao longo da rodovia H20 em Donetsk. The Economist descreveu a arquitetura defensiva da Ucrânia, lá em janeiro, como o tipo de cinturão fortaleza que a Ucrânia desejaria ter possuído em 2022. As linhas defensivas se estendem até 200 metros de profundidade, perto da crista Kramatorsk-Sloviansk, incluindo valas antitanque, dentes de dragão, arame farpado e taludes de terra, com patrulhas de drones operando continuamente acima deles. Atrás dessas linhas externas estão o que o exército ucraniano descreve como zonas de morte entre e atrás das próprias cidades, projetadas especificamente para destruir forças mecanizadas que penetrem as defesas exteriores. A população combinada do corredor antes da guerra é de mais de 380 mil. Aproximadamente 6 vezes maior do que Bakhmut, que consumiu forças russas por mais de 1 ano e meio e produziu algumas das maiores cifras de baixas por quilômetro quadrado de toda a guerra. A aritmética dos próprios altos funcionários ucranianos é específica. O chefe adjunto do escritório presidencial, Pavlo Paliza, declarou em março de 2026 que nas taxas de avanço atuais, tomar o território restante de Donetsk exigiria aproximadamente 18 meses e uma força equivalente a todo o desdobramento atual da Rússia na Ucrânia. A estimativa de Zelensky é que a operação custaria aproximadamente 800 mil baixas russas adicionais e pelo menos 2 anos. A análise do CSIS coloca o cronograma em aproximadamente mais 2 anos só para Donetsk.
Colocar esses números frente a uma força russa, que já estaria perdendo mais soldados por mês do que recruta. E a questão estrutural se torna se a força que entra no cinturão fortaleza será maior ou menor quando chegar à primeira linha urbana. O relatório de avaliação de guerra do Russia Matters, de abril de 2026, baseando-se em dados do Institute for the Study of War, mostra o avanço territorial diário médio da Rússia em 2025, em 13,24 km², mais lento do que quase qualquer campanha ofensiva importante na história militar moderna. A pesquisa da Defense News por Henderson e Sullivan calculou que a Rússia gastou aproximadamente $90 milhões por milha quadrada de território ucraniano ganho desde 2022, com custos totais de guerra estimados atingindo $2,5 trilhões, superando o PIB anual completo da Rússia. O território ganho, na maioria dos casos, consiste em vilarejos danificados, campos com crateras e infraestrutura destruída, não os ativos industriais e minerais que motivaram a campanha. O enquadramento analítico honesto. A Rússia, consistentemente, surpreendeu observadores com sua capacidade de absorver perdas e sustentar operações por mais tempo do que o esperado. A mobilização de setembro de 2022 deveria criar uma crise de mão de obra. Não criou. As sanções econômicas deveriam colapsar a economia de guerra. Não colapsaram, embora a tensão agora seja visível. O alerta honesto da análise de abril de 2026 da Novaya Gazeta Europe é que a meta de recrutamento planejada da Rússia para 2026, de 409 mil, se atingida, representaria o suficiente para continuar as operações atuais, mesmo com o déficit mensal. A questão em aberto é se essa meta pode ser alcançada enquanto o atrito mensal continua acelerando. 4 meses consecutivos de saldo negativo, contra um cinturão fortaleza que requer mais força para penetrar do que qualquer coisa que a Rússia atacou até agora. Essa é a equação ao entrar no segundo trimestre de 2026. A Rússia não está entrando em colapso. Seu exército ainda é operacional. Ou ainda está atacando, ainda está gerando recrutas. O que está confirmado pela inteligência ocidental, pelo CSIS, pela Bloomberg citando funcionários ocidentais, pelo ISW, é que a aritmética mudou. As perdas estão superando as reposições. O próximo objetivo é mais fortificado do que qualquer coisa tentada anteriormente, e a força disponível para tentar é menor do que há 4 meses. Se essa mudança se acumula em um ponto de ruptura estratégico ou se a Rússia encontra outro mecanismo para reequilibrar. Essa é a questão que a próxima fase desta campanha irá responder. Este vídeo é baseado em relatórios e análises disponíveis publicamente. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações.